João apertou o volante do seu velho carro, os faróis cortando a escuridão como lâminas afiadas, quando de repente avistou 3 figuras pequenas cambaleando na estrada congelada. Sem hesitar, ele friou bruscamente, saltou para fora e correu até eles, 3 meninos perdidos, tremendo de frio, que haviam se afastado de um grupo de excursão escolar e agora enfrentavam a morte iminente no gelo implacável. Mas o que João não sabia era que, ao salvá-los, ele estava selando um destino que o colocaria no centro de uma tempestade emocional anos depois, quando aqueles mesmos meninos, agora adultos, revelariam segredos que abalariam sua vida para sempre. A gratidão inicial se transformaria em uma rede de lealdades e traições que testaria os limites da identidade, da família e da sociedade portuguesa conservadora. João, um homem de 35 anos que lutava em silêncio com sua orientação sexual, sentiu um arrepio que não era só do frio ao abraçar os garotos, ignorando que aquele ato heroico seria o catalisador para sua própria exposição dolorosa. Os meninos, Miguel, de 12 anos, com olhos curiosos e cabelos desgrenhados, Tiago, de 11, o mais tímido, com sardas espalhadas pelo rosto, e Pedro, de 13, o líder natural com uma determinação feroz, estavam exaustos, as roupas encharcadas e os lábios azuis. João os levou para o carro, ligou o aquecedor no máximo e dirigiu até o posto de emergência mais próximo. Durante o trajeto, eles contaram, entre soluços, como haviam-se perdido durante uma brincadeira que saiu do controle. Obrigado, senhor, murmurou Miguel, enquanto João ligava para os pais deles, sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. Naquela noite, a notícia se espalhou rapidamente pela pequena vila de Covilhã. João foi celebrado como herói local, jornais regionais destacaram sua bravura, e as famílias dos meninos o convidaram para jantares de gratidão. Mas por trás do sorriso forçado, João carregava um segredo que o consumia. Ele era gay, vivendo uma vida dupla em uma sociedade onde o casamento igualitário era recente, mas os preconceitos enraizados persistiam, especialmente em comunidades rurais como a sua. Sua família, católica devota, esperava que ele se casasse e tivesse filhos, perpetuando a linhagem. Qualquer desvio seria visto como uma traição imperdoável. Anos se passaram, e João continuou sua vida em Lisboa, trabalhando como professor de história em uma escola secundária. Ele havia-se mudado para a capital em busca de anonimato, onde poderia explorar sua identidade em bares discretos e aplicativos de encontro, mas sempre com o medo de ser descoberto. As lembranças daqueles meninos o visitavam ocasionalmente, como ecos distantes de um ato de bondade que o fazia se sentir menos sozinho. Ele não sabia que Miguel, Tiago e Pedro, agora com 27, 26 e 28 anos respectivamente, haviam crescido marcados por aquele evento, e que cada um deles lutava com questões semelhantes às suas. Miguel, o mais velho agora, tornara-se um advogado em Porto, casado com uma mulher por pressão familiar, mas atormentado por atrasos que não podia ignorar. Ele se lembrava vividamente de João como salvador que o inspirara a ser forte, mas também como o primeiro homem que o fizera questionar seus sentimentos. Tiago, engenheiro em Lisboa, vivia abertamente como gay, mas enfrentava o ostracismo de sua família conservadora, que o via como uma vergonha. Pedro, artista em Coimbra, oscilava entre relacionamentos casuais, negando sua orientação por medo de perder o apoio financeiro dos pais. O reencontro aconteceu por acaso, em uma conferência sobre direitos LGBT em Lisboa. João estava lá como ouvinte anónimo, debatendo internamente se deveria se assumir publicamente. Para sua surpresa, viu Miguel no palco, falando sobre a luta contra a homofobia interna. Eu fui salvo uma vez por um homem corajoso, disse Miguel, e agora percebo que ele pode ter salvado mais do que minha vida física. Os olhos de João se arregalaram quando Miguel o avistou na plateia e o chamou ao palco, revelando a história da neve para ilustrar a importância da visibilidade. Aquele momento foi o início da turbulência. João, forçado a subir ao palco, sentiu o pânico subir pela garganta. Ele não estava pronto para ser exposto, mas a gratidão nos olhos de Miguel o impediu de fugir. Após o evento, os três, Miguel, Tiago e Pedro, se reuniram com ele em um café, reavivando memórias. Você nos salvou, disse Pedro, e agora queremos saber mais sobre você. João, relutante, compartilhou fragmentos de sua vida, omitindo o essencial. Mas Tiago, perceptivo, notou as hesitações. Você é como nós, não é? Perguntou baixinho. A partir daí, uma amizade improvável se formou. João se tornou um mentor para eles, ajudando Tiago a lidar com a rejeição familiar, aconselhando Pedro sobre a autoaceitação e questionando Miguel sobre seu casamento infeliz. Mas essa proximidade trouxe conflitos. Miguel, atraído por João, começou a duvidar de seu casamento, levando a discussões acaloradas sobre lealdade e honestidade. Você está traindo a si mesmo, João disse uma vez, e quando suas próprias lutas internas. Enquanto isso, a família de João, alertada por rumores da conferência, começou a pressioná-lo. Sua mãe, devota, ligava diariamente: João, o que é isso de direitos gays? Você não está envolvido nisso, está?
Ele negava, mas o peso da mentira o esmagava. Em uma visita à casa dos pais em Covilhã, o confronto explodiu quando seu pai encontrou uma foto dele com os 3 homens em seu telefone. O que é isso? Amigos? Ou algo pior, gritou o pai, os olhos cheios de decepção. João, encurralado, admitiu parte da verdade: eles são os meninos que eu salvei. São meus amigos agora. Mas o pai, rígido, viu além: amigos que defendem aberrações. Não na minha casa. A discussão terminou com João sendo expulso, deixando-o devastado. Ele voltou a Lisboa, questionando se sua bondade inicial valera o preço. Os 3, ao saberem, se uniram para apoiá-lo. Tiago, o mais ousado, confrontou a família de João por telefone, defendendo-o: ele nos salvou a vida. Como vocês podem virar as costas para ele? Mas isso só piorou as coisas, alimentando acusações de influência corrupta. Pedro, criativo, sugeriu uma campanha online para destacar a história de João como herói, mas Miguel advertiu sobre os riscos: isso pode expô-lo mais do que ele quer. A tensão culminou quando Miguel, inspirado por João, decidiu se divorciar. Sua esposa, furiosa, o acusou de infidelidade emocional com João, espalhando rumores que chegaram à escola onde João trabalhava. Pais conservadores começaram a reclamar, ameaçando boicotes. João enfrentou uma reunião disciplinar, onde teve que defender sua privacidade. Minha vida pessoal não afeta meu ensino, argumentou, mas o diretor, pressionado, sugeriu uma licença. Nesse ponto, os 3 intervieram decisivamente. Eles apareceram na escola, contando publicamente a história da salvação na neve e declarando sua própria orientação sexual para desviar o foco. João é um herói, não um vilão, proclamou Pedro. Tiago acrescentou: se ele for punido por ser quem é, isso é discriminação. Miguel, o advogado, ameaçou a ação legal. A intervenção virou o jogo, ganhando apoio de alunos e professores progressistas. Mas o custo foi alto: Miguel perdeu clientes conservadores, Tiago enfrentou mais rejeição familiar, e Pedro viu sua arte questionada. João, grato mas culpado, questionou: valeu a pena me protegerem assim? A poeira da controvérsia na escola começou a assentar, mas as ondas emocionais continuavam a se agitar no interior de cada um. João, agora em licença forçada, passava dias em seu apartamento em Alfama, olhando para o Tejo e refletindo sobre as escolhas que o levaram até ali. Ele se sentia responsável pelo caos nas vidas dos 3 jovens que outrora salvara. Eu os salvei da neve, mas agora os arrastei para uma tempestade social, pensou, enquanto tomava um café amargo na varanda. Miguel, lidando com o divórcio, se mudou temporariamente para Lisboa, ficando em um hotel próximo. Suas noites eram preenchidas por chamadas tensas com a ex-esposa, que o acusava de ter desperdiçado anos de casamento por fantasias. Ele visitava João frequentemente, e em uma dessas visitas, a atração mútua veio à tona. Você me inspira a ser verdadeiro, confessou Miguel, os olhos fixos nos de João. Mas João recuou: não posso ser o motivo para mais dor. Você precisa se encontrar sozinho. Tiago, por sua vez, enfrentava uma batalha familiar em Lisboa. Seus pais, ao saberem de sua intervenção pública, o deserdaram verbalmente em uma reunião familiar explosiva. Você escolheu esse estilo de vida pecaminoso por causa daquele homem, gritou o pai, e quando os preconceitos enraizados na tradição católica portuguesa. Tiago, ferido, buscou consolo em Pedro, que o incentivou a lutar: nós somos uma família agora, os 4. Juntos, eles planejaram uma viagem de volta à Serra da Estrela, para revisitar o local do resgate e encontrar Clusur. Pedro, o artista, canalizava sua angústia em pinturas abstratas que retratavam figuras envoltas em neve, simbolizando isolamento e revelação. Ele vendeu algumas peças para custear despesas, mas o estigma afetou suas exposições. Em uma galeria em Coimbra, um crítico conservador o rotulou como propagandista gay, levando a cancelamentos. Pedro confrontou o crítico pessoalmente: minha arte é sobre humanidade, não agenda. Mas internamente, duvidava se sua ousadia valera o preço profissional. O grupo se reuniu para a viagem à Serra, uma jornada simbólica que prometia respostas. No carro alugado, as conversas fluíram profundas. João compartilhou sua infância repressora, como descobrir a sua sexualidade aos 15 anos em segredo, temendo o julgamento da igreja local. Eu rezei para mudar, mas nada mudou, admitiu, as mãos tremendo no volante. Miguel assentiu: eu me casei achando que isso me curaria. Que erro! Chegando à montanha, agora no outono sem neve, eles caminharam até o local exato do resgate. Lá, sentados em rochas, Pedro propôs um pacto: prometamos nos proteger mutuamente, não importa o custo. Tiago, emocionado, concordou, mas questionou: e se o custo for alto demais?
A discussão se intensificou quando Miguel sugeriu que João se assumisse publicamente em uma entrevista, para inspirar outros. João resistiu: eu não sou um mártir. Quero paz. Na volta, um acidente menor, o carro derrapando em uma curva molhada, os forçou a parar em uma pousada. Ali, isolados, as tensões explodiram. Tiago acusou Miguel de egoísmo: você usou João como desculpa para sair do armário, mas e nós? Pedro mediou, mas revelou sua própria insegurança: eu finjo ser forte, mas tenho medo de acabar sozinho. João, o centro do furacão, finalmente desabafou: eu salvei vocês para dar uma chance à vida, não para isso. Talvez eu devesse ter deixado o destino seguir seu curso. As palavras feriram, levando a uma noite de reflexões solitárias. No dia seguinte, reconciliados, eles voltaram a Lisboa com uma resolução tênue. Mas o drama familiar de João escalou. Sua irmã, a única aliada, o visitou secretamente, revelando que os pais estavam doentes de preocupação. Eles te amam, mas não entendem. Dê tempo, suplicou ela. João, dividido, considerou reconciliar, mas temia comprometer sua identidade. Enquanto isso, Miguel enfrentou uma audiência judicial pelo divórcio, onde sua ex usou a conexão com João como prova de infidelidade. O juiz, imparcial, questionou: isso é relevante? Miguel defendeu: minha orientação não é crime. Vencendo a custódia compartilhada de bens, ele sentiu uma vitória amarga, sabendo que perdeu amigos conservadores. Tiago, inspirado, iniciou um grupo de apoio para jovens LGBT em engenharia, usando sua história para empoderar outros. Mas uma traição veio de dentro: um colega de trabalho, fingindo apoio, vazou detalhes para a imprensa sensacionalista, rotulando-os como o herói gay e seus pupilos. A mídia explodiu, forçando João a se esconder. Pedro, furioso, rastreou o traidor e o confrontou: por quê? A resposta foi cruel: por ciúmes. Vocês têm a visibilidade que eu nunca terei. Essa revelação abalou Pedro, questionando lealdades. Ele pintou uma obra sobre traição, vendendo-a por um preço alto, mas o dinheiro não curou a ferida. João, sobrecarregado, considerou mudar de cidade, mas os três o convenceram a ficar. Em uma reunião emocional, eles admitiram: sem você, estaríamos perdidos ainda. A amizade se aprofundou, mas com cicatrizes visíveis. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria aparente, mas as sementes do conflito germinavam subterraneamente. João retornou ao trabalho, com o diretor concedendo uma segunda chance após o apoio público. No entanto, olhares desconfiados de colegas o isolavam, e ele se questionava diariamente se valia a pena persistir. Sou professor para educar, não para ser julgado, pensou, corrigindo provas à noite solitária. Miguel, livre do casamento, explorava relacionamentos abertos, mas sua atração por João persistia como uma sombra. Em um jantar a quatro, ele confessou: eu acho que sinto algo mais por você. João, surpreso, respondeu com honestidade: eu valorizo nossa amizade, mas romance complicaria tudo. A rejeição sutil feriu Miguel, levando-o a se distanciar temporariamente, buscando terapia para lidar com rejeição e identidade. Tiago, fortalecido pelo grupo de apoio, enfrentou sua família em uma ceia de Natal tensa. Com Pedro ao lado como apoio moral, ele declarou: eu sou gay, e isso não muda quem eu sou. A mãe chorou, o pai silenciou, mas uma prima progressista defendeu: tio, os tempos mudaram. Embora sem resolução imediata, foi um passo, custando a Tiago noites insones de ansiedade. Pedro, em ascensão artística, recebeu uma oferta para expor em Madrid, mas o tema LGBT da mostra atraiu protestos conservadores. Ele debateu cancelar, mas João o incentivou: sua arte é sua voz. Não a cale. Pedro prosseguiu, ganhando aclamação, mas retornando com ameaças anônimas que o abalaram. Alguém quer me silenciar, confidenciou ao grupo. O clímax se aproximava quando a família de João, influenciada por um padre local, organizou uma intervenção. Eles o convidaram para Covilhã sob pretexto de reconciliação, mas ao chegar, encontrou os pais, a irmã e o padre esperando. Filho, isso é uma doença. Podemos ajudar, disse o pai, os olhos suplicantes. O padre citou passagens bíblicas, pressionando por conversão. João, furioso, rebateu: minha sexualidade não é escolha, é quem eu sou. A discussão escalou, terminando com João saindo, mas não antes de ouvir a mãe sussurrar: eu te amo, mas Deus vem primeiro. Devastado, ele ligou para os três. Eles correram para Covilhã, confrontando a família. Miguel, como advogado, argumentou legalmente: discriminação é crime. Tiago apelou emocionalmente: ele nos salvou. Vocês o salvariam. Pedro, criativo, mostrou uma pintura da família ideal: amor não tem condições. Os pais, abalados, pediram tempo, mas o pai murmurou:
vocês o corromperam. A volta foi silenciosa, com João questionando sua decisão de envolver os amigos. Eu os usei como escudo, admitiu. Miguel discordou, nós escolhemos isso. Mas uma traição interna surgiu. Pedro, sob pressão, havia considerado se distanciar para proteger sua carreira. Ele confessou, eu hesitei. Desculpe. A admissão gerou uma briga, com Tiago acusando, lealdade tem limite. Reconciliados após lágrimas, eles fortaleceram o laço. Mas a sociedade contra-atacou. Uma petição online contra João na escola ganhou tração, liderada por pais conservadores. Os três mobilizaram contra a campanha, coletando depoimentos de ex-alunos. Ele é um professor incrível, escreveu um. A batalha digital intensificou, com Miguel lidando com difamação legal. João, no centro, enfrentou uma crise de identidade. Em terapia, explorou traumas. Salvar aqueles meninos foi meu ato mais puro, mas agora é uma prisão. O terapeuta questionou, ou uma libertação. A petição contra João alcançou o Ministério da Educação, forçando uma investigação formal. Ele se preparou para o pior, reunindo evidências de sua competência. Os três o apoiaram. Miguel redigiu defesas legais, Tiago organizou protestos estudantis, Pedro criou posters visuais. Nós não vamos deixar você cair, prometeram. Durante a audiência, testemunhas depuseram. Um pai conservador acusou, ele influencia as crianças com sua agenda. Mas um aluno rebateu, ele nos ensina história, não sexualidade. Os três testemunharam, contando a salvação na neve e declarando, João é um homem de caráter. O painel, impressionado, absolveu João, mas advertiu sobre discrição. Vitória amarga, pois a exposição custou amizades antigas a João. Ele se isolou, questionando, ser autêntico vale a solidão. Miguel, vendo sua dor, se aproximou novamente, mas João manteve distância, preciso me curar sozinho. Tiago, empoderado, reconciliou parcialmente com a família. Sua mãe visitou, dizendo, eu não entendo, mas te amo. Foi um começo, mas o pai permaneceu distante. Tiago pagou o preço com estresse, afetando seu trabalho. Pedro, em uma exposição bem-sucedida, dedicou uma peça a João, o herói da neve. A obra vendeu, mas atraiu haters online. Ele enfrentou cyberbullying, questionando sua resiliência, arte vale o ódio. Um twist veio quando Miguel descobriu que sua ex-esposa estava por trás de alguns rumores. Confrontando-a, ouviu, você me trocou por ele. Miguel negou, mas admitiu internamente sentimentos residuais. Ele decidiu se afastar do grupo temporariamente, viajando para o Algarve para refletir. Sem Miguel, o trio Remaining lutou. João e Tiago discutiram sobre limites, você os trouxe para minha vida, agora eles definem quem eu sou, disse João. Pedro mediou, mas revelou sua própria luta, eu usei vocês para validar minha identidade. A reconciliação veio em uma reunião surpresa organizada por Miguel ao retornar. Eu precisava de espaço, mas percebi que somos mais fortes juntos. Eles renovaram o pacto, mas com realismo, amizade tem custos. João, inspirado, escreveu um artigo anónimo sobre sua jornada, publicado em um jornal progressista. Ele gerou debate, com leitores divididos entre apoio e condenação. Os anos finais da narrativa viram transformações profundas. João, reintegrado plenamente, tornou-se defensor sutil de direitos LGBT na escola, mentorando alunos em silêncio. Sua família, lentamente, amoleceu, a mãe o visitou, trazendo fotos antigas, e embora o pai resistisse, houve trégua. Miguel, solteiro e confiante, fundou uma firma especializada em direitos LGBT, usando sua história para advogar. Ele encontrou amor novo, mas manteve laços com o grupo. Tiago casou-se com um parceiro, convidando todos. A cerimônia em Sintra simbolizou aceitação, com sua família presente hesitantemente. Pedro, artista renomado, expôs internacionalmente, transformando dor em beleza. Mas o laço central permaneceu, anualmente, eles retornavam à serra, refletindo sobre crescimento. João, olhando a paisagem, ponderava, salvei vidas, mas quem me salvou? No fim, a pergunta para, foi certo João envolver os três em sua luta pessoal, ou isso foi uma manipulação egoísta?